Aqui estamos, querido irmão, querida irmã, momento da nossa reflexão, momento em que nós vamos estar juntos, olhando para Nossa Senhora, refletindo o mistério dessa mulher maravilhosa, né? E ao mesmo tempo, nesse bate-papo, a gente faz com que as pessoas que já aprofundaram a sua devoção, a sua teologia, possam partilhar conosco. E eu tenho a imensa alegria de hoje contar com o Frei Jonas Nogueira, esse Frei Jonas que está sempre colaborando com a Academia Marial, esse Frei Jonas que tem aí esse bonito livrinho santo que ele publicou a sua palestra no 13º Congresso Mariológico. E ele, então, sempre está colaborando conosco. Por isso que eu vou acolher o Frei Jonas e vamos, durante meia hora, bater um papo sobre Nossa Senhora, vários assuntos, não é mesmo? E que nos outros programas, se você tiver alguma curiosidade, você pode deixar a sua pergunta e eu vou chamar o Frei Jonas e ele vai nos ajudar a responder. Então, esteja conosco, preste atenção e vamos, com a bênção de Nossa Senhora, fazer aqui esse nosso momento de Magnificat. Saudações de paz e bem a todos. Isso, e eu acredito que... Frei Jonas, você mora em Belo Horizonte, não é mesmo? Isso. Tá bom. E leciona teologia, mariologia, porque você principalmente está formado em Bíblia, se não me engano, porque você já nos deu umas palestras magníficas sobre a Bíblia. A minha área de formação é a teologia sistemática. Sim. E dentro da teologia sistemática, o campo de pesquisa, a mariologia. E aqui em Belo Horizonte eu dou aula no ISTA, né, o Instituto dos Religiosos, das Religiosas, Instituto Santo Tomás de Aquino, também em Caratinga, no Seminário Diocesano. Também trabalho como pároco aqui em Belo Horizonte, da paróquia São Francisco das Chagas, em Carlos Prates. Olha, então, que beleza. Você já tem quantos anos de ordenação, Frei Jonas? 15 anos. 15 anos. Natural de onde? Eu sou natural de Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, olha que maravilha. Sai gente boa de Três Rios, que coisa bonita. Mas a alegria de conversar com você, e principalmente, Frei Jonas, a alegria de poder conversar um pouquinho mais sobre Nossa Senhora. E sabe, o que eu estava pensando, já que você tem essa especialização em cima da Mariologia, nesse aspecto tão importante, eu conversava com a irmã Lina Boff, né? Como que foi toda essa passagem de uma Mariologia dentro de uma piedade popular, com o Vaticano II, com as conferências latino-americanas, né? Mas aqui eu queria que você olhasse e me ajudasse a olhar aquilo que você nos falou numa conferência, que me pareceu muito importante. Como que foi se desenvolvendo nas primeiras comunidades cristãs, nas primeiras reflexões, naqueles santos padres, né? Essa figura de Maria, né? Para a gente ver até onde corresponde aquilo que ao longo dos séculos, posteriormente, nós vamos ver como devoção Maria, e como é que corresponde àquilo que hoje nós tentamos resgatar como Mariologia. Como é que foi essa semente da devoção mariana? É interessante, quando nós tomamos esse tema, dividi-lo em 3 breves momentos, 3 grandes circunstâncias históricas. Primeiro, quando nós tomamos o período que nós vamos chamar de apostólico. Apostólico é o período em que ele segue da narrativa, da vivência dos apóstolos, aquilo que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, sobretudo, até o fim da narrativa desses textos, que, concomitante com a escrita, evidentemente, dos evangelhos canônicos, vamos apresentar a figura de Maria como mãe do Senhor, aquela mulher presente na vida de seu filho Jesus, mãe e discípula. Depois, Atos 1,14, Maria na igreja em oração com a comunidade, na vinda do Espírito Santo. Quando nós avançamos esse período da elaboração dos textos, ainda nesse âmbito de primeiras comunidades, nós vamos caminhar até 431, no Concílio de Éfeso. Caminhando até Éfeso, é importante nós percebermos que se vai falar sobre a Virgem Maria, o que vai se construir como base de toda a Mariologia, está estritamente relacionada, no primeiro momento, à Cristologia. Conhecer a Mãe do Senhor implica conhecer melhor o mistério da encarnação. Então aí nós vamos ter toda a elaboração, sobretudo da Escola de Alexandria,
com a figura excepcional de São Cirilo, que vai construir para nós uma argumentação cristológica que legitima afirmar Maria é mãe de Deus, a Theotokos, melhor dizendo, genitora de Deus. De 431 até o final da Era Patrística, a gente pode até avançar, inclusive, esse período, avançar para além da Era Patrística, até mais ou menos o ano 1000, a virada do milênio, também escritos sobre a Virgem Maria, em que continuam nos explicando o mistério da encarnação, mas aqui outros temas também importantes que se encontram com a figura da Virgem Maria, como a questão dos sacramentos, a questão da igreja, né? Por excelência, esse tema, Maria e a igreja, ele é um tema clássico dentro da Mariologia antiga e continua depois se desenvolvendo no primeiro milênio, consequentemente o segundo também, mas as bases vêm nos primeiros milênios, inclusive com a figura importante de Santo Ambrósio. Então seriam essas primeiras divisões nós poderíamos falar. Sei. Isso, creio que talvez seja muito importante perceber que a figura de Maria foi recebendo uma luz maior na medida em que os cristãos, os santos padres, buscavam entender Jesus. Exato. Quanto mais eles buscavam compreender quem era Jesus, como era esse mistério de homem-Deus, né? Mais se elucidava a missão, a figura de Maria. Ou seja, é muito importante, porque eu acho que depois houve uma certa separação, de que não se conseguia separar a reflexão de Maria de Jesus e de Jesus sem Maria. Um iluminava o mistério do outro, não é? Isso eu acho que é muito importante. E, posteriormente a essa primeira... Aliás, nesse tempo já se desenvolveram, assim, Frei, algumas devoções a Nossa Senhora, ou ela estava totalmente como Theotokos? Porque eu vejo a Theotokos, principalmente no rito dos nossos irmãos de rito bizantino, totalmente imerso dentro da liturgia, né? Está ali a Theotokos, o Akakistosh, né? Que é o grande hino mariológico, mas a impressão de que, de repente, no nosso Ocidente, a gente teve uma bifurcação, né? E o lado da devoção mariana parece que tomou um caminho próprio. Como é que você vê isso? Partiu de algum autor, de alguma situação especial, ou de a interpretação da Bíblia? Porque, para entender, eu não consigo entender muito bem, eu acho que você entende. Por que os nossos irmãos cristãos, né, foram vacinados, boa parte deles, principalmente evangélicos, vacinados contra a Nossa Senhora, para não assumi-la, né? Por que será isso? Será que foi dessa bifurcação que nos aconteceu na história, que de repente tentaram rasgar Nossa Senhora e separá-la do Filho, ou centralizar tudo no Filho, porque estava tudo centralizado demais em Nossa Senhora? É muito interessante isso que o senhor fala, Padre Luiz, porque, primeiro, vamos pensar em antiguidade, não é? Sim. Nós temos de antiguidade mariológica que vem a legitimar uma devoção à Mãe do Senhor. Além, evidentemente, dos textos bíblicos que garantem para nós essa figura excepcional, essa figura singular na tradição da nossa fé. Mas logo em seguida nós temos alguns elementos de devoção na antiguidade que são muito marcantes. Por exemplo, nas catacumbas de Priscila, mais ou menos no ano 150, nós já temos representações piedosas da Virgem Maria nessas catacumbas. Se a gente pensa a oração sobre Tum Presidium, sobre a vossa proteção, nós estamos no âmbito aproximadamente do século III, na região da Alexandria, já traz uma devoção mariana em forma de oração, inclusive pedindo a proteção da Mãe do Senhor numa realidade de perigo. Não se sabe bem qual seria essa realidade, invocando a Mãe do Senhor como Theotokos, Mãe de Deus, genitora de Deus. Subtum Presidium seria a oração mais antiga da Nossa Senhora? Sim, é a oração mais antiga que nós temos a Virgem Maria, né? Continua tão atual até hoje. De uma importância ímpar essa oração, porque inclusive é a que traz, né, em forma de oração, o termo Theotokos, genitora de Deus, antes do concílio de Éfeso. É uma maneira de dizer para nós, olha, o concílio de Éfeso explicita uma fé da igreja
que já existe no coração, na vivência dos fiéis. Uma expressão que nós usamos hoje, né? Já está no sensus fidei do povo santo de Deus. E aí nós vamos, a patrística especificamente, ela tratando da Virgem Maria, ela não fez mariologia. A mariologia aparece no tratado patrístico. A única exceção que nós temos é a figura de São Jerônimo, que escreveu um tratado sobre a virgindade de Maria. No mais, todos os santos padres, nas suas elaborações, eles trataram do tema, sobretudo cristológico, e procurando na Virgem Maria base para a sua reflexão. Voltando à dimensão mais devocional, olhando, por exemplo, a questão da iconografia, no primeiro milênio da nossa fé, nós vamos sempre encontrar, por exemplo, a Virgem Maria ligada ao menino. Isso é muito interessante, pensar essa forma iconográfica da Mãe do Senhor com o menino, porque isso nos remete diretamente à realidade de Maria e o mistério da encarnação. O senhor citou muito bem a questão dos nossos irmãos da Igreja Ortodoxa, não é? Muito interessante que nós, quando olhamos a imagem da Virgem Maria como menino, falamos, é a Mãe do Senhor com o menino. O ortodoxo, ele também vê isso, mas ele fala uma coisa muito bacana, ele olha o mistério da encarnação, ele olha a iniciativa de Deus figurada no ícone. A questão da devoção, que a coisa começa, né, a realidade começa a mudar, é quando nós avançamos para o segundo milênio e a imagem da Virgem Maria, vamos entre aspas quase, né, ela perde o menino. Então nós começamos a representar a Mãe do Senhor sem o menino, e aí sim nós começamos a ver uma evolução da devoção mariana, como o senhor muito bem acenou, um pouco no perigo de dissociar a Mãe do Senhor com o Senhor. E aí sim nós temos realidades devocionais que preocupam, porque em tudo nas Escrituras Maria Santíssima aponta para seu filho Jesus. Na Igreja Antiga também, o mistério da Virgem Maria está a serviço de um mistério maior, que é de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. E aí depois nós vemos que acontece um distanciamento dessas imagens devocionais, absolutizando em alguns aspectos a Mãe do Senhor. Frei Jonas, será que a gente poderia dizer que isso aconteceu também devido ao fato de, digamos assim, ter se engessado até certo ponto a liturgia dentro de um latim que ninguém mais entendia, né? Ou seja, o clero ficou com o lado da liturgia e o povo falou, nós vamos para nossas devoções porque já não entendemos mais nada do que esses padres estão falando. E será que essa dissociação teria também sido uma razão de esse afastamento do povo de uma participação mais ativa na própria celebração? A gente rezava o texto, e o padre fazia o seu latinório lá, né? E a gente fazia a ladainha Nossa Senhora e o padre lá conversando com Jesus. Eu tenho a impressão de que, será que não houve também esse fato de ter engessado a liturgia durante séculos e séculos, sem essa comunicação, sem essa participação ativa que o Concílio Vaticano trouxe de volta para nós? Com certeza, porque uma vez que a comunidade dos fiéis tinha dificuldade de compreender a liturgia, e depois, ainda mais para frente, nós tivemos o problema do jansenismo, né, e outras expressões complicadas na história da Igreja. De fato, o refúgio do fiel no seu contato com Deus era a devoção. E aqui, nós falamos isso até com muito respeito, não é? Porque a devoção, ela de fato é um caminho para Deus. Ela não substitui a liturgia, mas naquela realidade de um engessamento litúrgico e do distanciamento do povo dessas realidades sacramentais, sobretudo, talvez melhor dizendo até, né, do mistério celebrado, como hoje a Constituição do Vaticano II nos dá, o caminho que as pessoas tinham, de fato, eram as devoções. E o Brasil que o diga, não é? Nós tivemos o Brasil Colônia, em que nós tínhamos muita reza e pouca missa. Essa expressão dos historiadores é uma maneira de falar para nós, não é? Nós nascemos, enquanto povo brasileiro, católico, num berço de devoção. Depois, com a chegada uma segunda vinda, né, de missionários e tudo mais, que se retomou a dimensão sacramental litúrgica. Você imagina, Frei Jonas, que eu não sou ainda desse tempo, né? Eu nasci um pouco depois, mas eu fui ver missa
nascido na roça, a gente foi ver missa uma vez por ano, né? Quando lá na roça vinha um padre celebrar, fazer a festa da Nossa Senhora da Guia. O resto era o nosso terço e os nossos cânticos e pronto, né? Ou seja, a devoção, a piedade manteve a nossa fé, né? Apesar de não haver quase celebração nenhuma, a não ser na Semana Santa, que a gente botava o pé no chão e ia para a cidade participar das procissões. Mas eu acho que isso no Brasil, hoje em dia, ainda você encontra essas situações, região amazônica, ainda a situação é assim, né? Ou seja, como diz, falta muitas vezes as pessoas que sejam evangelizadores, estejam presentes ali, né? Mas em tudo isso, eu acho que nós chegamos a esse período novo do Vaticano II e, graças a Deus, a gente vai fazendo um casamento novamente entre a mãe e o filho. Não deixar separado nenhum dos dois, né? Eu sempre digo, gente, o selo para saber quem é o verdadeiro Jesus continua sendo a marca de Maria. Onde tiver a marca de Maria, é o verdadeiro Jesus. Senão, pode ser um Jesus falso, não acha? Claro. Tanto que os santos padres ainda falavam, né? O selo da ortodoxia da nossa fé é a Virgem Maria. Porque ela que nos garante a humanidade do Verbo, a encarnação do Verbo, e garantindo a encarnação do Verbo, você é até bem redundante nisso, né? A real encarnação do Verbo é que nós falamos de salvação, de igreja. Maria não é o centro da nossa fé, mas ela está no centro da nossa fé. Então, isso ela garante para todos nós esse princípio de ortodoxia da fé. Isso creio que é muito importante. Nós temos poucos minutos ainda, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho para nós, porque demos o nome nesse programa de Magnífica, e ninguém melhor do que você para nos falar um pouquinho dessa poesia, ou deste salmo mariano, desse texto tão bonito, que é tão gostoso, que eu digo sempre, nós não rezamos a Nossa Senhora, nós rezamos com ela, esse Magnífica, né? É a oração dela, e a oração que também é a nossa oração. Qual é o contexto bíblico, Frei Jonas, dessa oração de Maria? O Magnífica, no primeiro momento, vamos pensá-lo no conjunto da anunciação do Senhor. Por que eu digo isso? Olha que o relato da anunciação termina falando que sua parenta Isabel está grávida. E Maria vai até Isabel, não no sentido de ver, vamos ver se o anjo está falando verdade ou não, evidentemente que não. Ela vai até Isabel para testemunhar, glorificar a ação de Deus. Então ela se coloca nessa perspectiva da viagem como uma missionária, inclusive nós podemos dizer, né, a primeira missionária cristã é a Virgem Maria, que ela trazendo o Senhor consigo vai até a casa de Zacarias e saúda Isabel nesse belíssimo canto. Então, nós olhamos em conjunto o texto da Anunciação de Maria em Lucas com o Magnífica. E o texto em si, quando nós o tomamos, é muito importante duas referências. Primeiro é o Cântico de Maria, irmã de Moisés, porque é o cântico de libertação. Esse cântico, enquanto mais antigo, ele é a base para a retomada, é retomado no cântico de Ana, mãe de Samuel, que inspira a tradição cristã, que inspira Lucas a entender que, no mistério da encarnação do Verbo, a Virgem Maria transborda de gratidão, ela transborda de louvor a Deus. E neste transbordamento de louvor a Deus, que se concretiza no Magnífica, ela está narrando que, primeiro, evidentemente, quando diz minha alma glorifica, exulta, ela começa já nesse transbordamento de gratidão, mas vai pontuando as maravilhas, as ações de Deus que ele faz na história. Então, quando ela faz essa memória histórica, não é, das grandes ações de Deus em favor de seu povo, ela retoma todo esse filão do cântico de Miriam, né, irmã de Moisés, depois Ana, ou seja, ela narra a glória de Deus na história. E ao mesmo tempo ela já projeta para frente, de geração em geração. Né? Joga as maravilhas que Deus vai realizar, que serão muito maiores ainda do que as que aconteceram no passado. Né? Então eu acho que é importante isso aí.
Agora, dá para a gente tomar do Magnífica algum empenho, digamos assim, aquilo que seria uma conotação de doutrina social da igreja, já brotando do Magnífica de Nossa Senhora? Com aquela expressão que ela diz, vai haver uma reviravolta na sociedade, minha gente. O que você acha, Frei Jonas? Com certeza, porque o tema do Evangelho de Lucas, de um modo geral, é a alegria da salvação. O Senhor nos visitou. Então, essa salvação dada pelo Deus de Israel na pessoa de Jesus, no poder do Espírito Santo, é um motivo de alegria messiânica. Sim. Nessa alegria messiânica, enquanto um grande tema de Lucas, existe algo que caminha, que perpassa todo o Evangelho e aparece no Magnífica, que é justamente aquilo que nós chamamos de inversão social de Lucas. Derrubou do trono dos poderosos e exaltou os humildes. Aqui entra um tema muito importante para a teologia da igreja, sobretudo a teologia latino-americana, da opção pelos pobres. Deus fez uma opção pelos pobres em Jesus, evidentemente, da pessoa do Verbo, mas também na pessoa de sua mãe Maria de Nazaré. E isso nós encontramos, a alegria da salvação que acontece com os pobres, como um sinal de libertação, como um sinal de justiça, como um sinal de respeito àqueles que são considerados dentro da história como que invisíveis. E aí entra a doutrina social da igreja, tomando o tema do Magnífica, com cuidado pelos pobres, com o discurso, fundado nos evangelhos sobre a justiça evangélica, o respeito incondicional para com todo ser humano, independente de sua condição econômica, mas tendo um olhar privilegiado sobre o pobre, o excluído. Isso tudo, sim, nós encontramos no Magnífica. Tanto que nós podemos dizer que o grande hino, não só de Maria, como bem o senhor disse, que a igreja canta com Maria, é um hino de libertação, de cuidado para com os pobres, a partir da ação de Deus. É Deus quem toma a iniciativa de uma justiça social. Então, sim, o Magnífica, ele é base, da tradição da nossa fé na linguagem da doutrina social da igreja. Isso, eu creio que é muito importante, para a gente perceber, e aqui quase que eu jogaria mais uma questão para a gente papear, já estamos nos últimos minutos, passa tão depressa, mas, por exemplo, quando o Senhor nos traz tudo aquilo que é uma reflexão, uma base bíblica, para a vida, a missão de Nossa Senhora, quando nós vemos a evolução que isso passa através dos séculos, e aquilo que os santos padres deixaram muito claro para nós, cristologia, mariologia, estão dentro de uma só realidade da misericórdia e da bondade de Deus. Quando o Vaticano II, eu diria assim, pegou Nossa Senhora e trouxe de novo para dentro da igreja. Nossa Senhora é um capítulo da igreja, ela não pode ser uma capelinha à parte, ela tem que estar bem dentro da igreja. Agora, Frei Jonas, como é que a gente vê o devocionismo que vai se desenvolvendo atualmente dentro da igreja católica, principalmente? Veja que o Santuário Nacional aqui, se você souber a saudade que esse povo tem de vir novamente Aparecida, e não pode, não é possível, Mas é alguma coisa assim que toca no coração da gente, eu me comovo sempre com tudo isso, Como que seria uma devoção sólida a Nossa Senhora? A gente tem autores bonitos, São Luís Grignion de Montfort, muita gente resgatando o livro dele, Santo Afonso Maria de Ligório, E até onde a gente ainda pode beber dessas fontes, até onde a gente precisa ter um coador para poder filtrar tudo isso e ter uma devoção sólida a Nossa Senhora. O melhor documento da igreja, junto com o capítulo 8º da Lumen Gentium, é a Marialis Cultus de Paulo VI. Certamente. A Marialis Cultus, ela coloca como um critério para a piedade mariana, para a devoção, aquilo que o senhor fala do filtro, eu diria cunho. A devoção mariana, ela deve ter um cunho bíblico, litúrgico e ecumênico. Sim. Uma devoção mariana que não encontre seu respaldo nas Sagradas Escrituras, que ela seja discorde da tradição litúrgica da igreja, ou ainda que seja marcada por um maximalismo que venha ferir o senso de fé
da grande igreja, que inclui, de fato, também o protestantismo, ou seja, uma Mariologia, uma devoção mariana desligada do mistério da Trindade, aí sim, se perde-se disso, Bíblia, liturgia e a dimensão ecumênica, nós caímos num devocionismo. E quando o senhor fala, né, desses grandes nomes importantíssimos da história da devoção, São Luís, Grignon de Montfort, por exemplo, e outros nomes, o grande perigo dessas expressões, primeiro seria o anacronismo. Seriam expressões de devoção anteriores ao Vaticano II, que se toma esses textos ao pé da letra, como se fossem textos muito mais que nos infundisse, né, ou nos provocasse devoção, textos quase que como canônicos, textos como que acolhidos como infalíveis da fé. São textos dentro de um tempo. E o segundo perigo ainda que incorre nesta questão é uma espécie de modismo devocional. Ou seja, agora o modismo devocional aponta para isso. E depois não se aprofunda bem a espiritualidade daqueles ou daquele que trouxe essa devoção. Eu não sei, Padre Ulisses, se você se lembra, mas há 10 anos, mais ou menos, se eu não me engano, tínhamos eu vou chamar de modismo, depois eu mostro que faço isso de uma forma muito respeitosa, mas do escapulário. A gente estava benzendo escapulário e tudo mais, e desligado da devoção do Carmelo, né, dessa grande espiritualidade, o Carmelo. Então passou aquela onda, começa uma segunda onda. Então é isso de fato a devoção mariana, uma coisa que você cai em ciclos devocionais e não alcança o âmago de uma espiritualidade. Então é preciso perseverança, é preciso conhecimento das fontes. Se alguém se identifica com esse ou aquele caminho devocional, deve aprofundar naquilo, mas não caindo em anacronismos históricos. Essa marcha ré não vale a pena, não é mesmo? Não vale a pena a marcha ré de jeito nenhum. Eu acho que, como dizia Jesus, a gente tem que pegar desse baú as coisas, né, que realmente ainda podemos aproveitar, mas não podemos tomá-la como um todo e simplesmente requentar. Eu acho que tudo que é requentado do passado não faz bem para a alma e não faz bem para a nossa santificação também, certamente. São modismos que passam. Mas que bom, a gente teria muita coisa a conversar ainda, mas a Mara está aqui ao meu lado dizendo que o tempo já está se esgotando. Mas eu queria que você fizesse um pouquinho de propaganda para a nossa pós-graduação, viu? Você acha que vale a pena? É bom convidar o pessoal, porque, olha, em janeiro vamos começar o primeiro módulo, se Deus quiser. Olha, é muito boa a pós-graduação em Mariologia, não é boa não, é muito boa, porque ali, primeiro por causa do próprio grupo, né? Nós temos devotos e devotas de Nossa Senhora do Brasil inteiro, que trazem suas experiências de fé em Jesus na devoção à Virgem Maria. E ali é o espaço de elaborar essa devoção, encontrar bases sólidas, aquilo que a Marialis Cultus nos fala, né? Acontece de uma maneira incisiva ali, de uma maneira muito bem feita nessa pós-graduação. E são os professores, né? Eu tenho a alegria de participar desse grupo, são muito atentos a essas realidades regionais que cada um traz consigo, as demandas contemporâneas da Mariologia. Então, eu sou suspeito de falar, mas justamente por estar dentro dessa pós-graduação que eu digo com propriedade, né? É um curso muito bem elaborado, com uma bibliografia excelente, e o que mais me encanta é que, nesse intervalo, né, que os cursos acontecem no período de férias, os nossos estudantes continuam pesquisando, continuam pedindo material, continuam trocando entre si informações mariológicas muito sérias, das pesquisas, literatura, sites. Então, indiscutivelmente, essa pós-graduação em Mariologia é um dom de Deus para a Igreja no Brasil, é um serviço teológico qualificado. Eu creio que é muito importante a gente perceber que na pós-graduação que nós temos pela Academia Marial, não é mesmo? É verdade que todos os cursos de teologia, mais ou menos, contemplam um capítulo de Mariologia, mas é um capítulo, né? De repente a gente se dedica
a novamente olhar eclesiologia, cristologia, pneumatologia, tudo isso, e de repente olhar para a figura de Maria e integrá-la, né? A Mariologia integra tudo isso, que eu creio que é ocasião única. Não sei se repete em muitos lugares do Brasil, acredito que não, e nem do mundo, né? Não se repete com tanta facilidade. Então, é uma ocasião única, bonita, e a pessoa ali ela vai se debruçar sobre o mistério da igreja, o mistério de Jesus, o mistério da Trindade, né? Tudo isso para amarrar uma Mariologia muito sólida dentro do seu coração. Não atrapalha a devoção da gente e aumenta o amor por Nossa Senhora, não é mesmo? Com certeza. Não vai desmitizar ninguém. Olha, querido Frei Jonas, obrigado pela sua participação. Eu tirei aí um tempo precioso de você, mas é tão bom saber que muita gente vai estar bebendo essas palavras aí. E se você não se incomodar, eu vou chamá-lo mais vezes para a gente conversar aqui com o nosso Vai ser um prazer. Tá bom. Obrigado por esse dom que você fez, essa publicação que está aqui do nosso 13º Congresso Mariológico, né? O 14º vai ficar para o ano que vem mesmo, porque o nosso Corona não quis saber, ele não é mariano, esse Corona, viu? Ele é anti-mariano, não deixou acontecer. Um abraço imenso para você, Frei. Muito obrigado. Um grande abraço, Padre Ulisses, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e com a bênção da Mãe do Senhor. Assim seja, e para você, muito obrigado. Esse momento gostoso de bate-papo. Toda semana a gente tem esse momento. Você pode entrar no A12, você pode entrar aí no Santuário Nacional, no nosso Facebook. Está aí o programa gravadinho para você poder beber da sabedoria de pessoas que realmente gostam de partilhar o dom do Espírito Santo que lhes foi concedido. Fique com Deus, Nossa Senhora abençoe você, proteja você e a sua família, hoje e sempre. Amém.